Você sabe que esse Aí programa não tem pauta, né? Por isso que ele mandou a dele. Então... Joga, só então fala, perdi Estevam, tempo fazendo... só apresenta. Cássio, vai com a sua pauta, meu patrão. Eu vou falar, Cássio, pauta quente, aí você entra. É assim que a vinheta vem. E eu fiz um negócio bombástico pra hoje. Ixi, não conta não, pô, tá doido? 8 da noite, o cara veio contar uma coisa dessa. Faça isso não, mano. O Avalone, parem as máquinas. Pararam, né? Agora é tudo no digital. Tem que ser, se ele fosse hoje, ele tem que falar, cortem o Wi-Fi. Que merda, hein? Tá que pariu. Deu todo o charme do bordão do rapaz. Vou começar essa bagaça logo antes que outro bordão seja estragado aqui. Olá, senhoras e senhores! Estamos chegando com mais um episódio do Área a Área. Esse é o 5º episódio, se eu não me perdi nas contas aqui. Vamos falar de seleção brasileira, de Fernando Diniz e do futebol brasileiro como um todo, né? Esse grande futebol que, enfim, em que nós estamos, porque nós somos brasileiros, na verdade. Então nós temos que falar do futebol brasileiro, o futebol, o podcast da Argentina que fale do futebol argentino. O problema é deles. Senhores, seleção brasileira. deixa eu apresentá-los, né, primeiro. Vai, Gel Reis, como vai? Eu não estou muito feliz hoje porque eu bati o dedinho na quina da mesa de centro aqui da sala de casa. Dói demais, nossa, meu amigo, xinguei meio mundo. Falei com o engenheiro dessa porra dessa mesa aqui, não sabe fazer porra nenhuma. Mas, senhores, tirando isso, tô igual o Mano Menezes comemorando o gol aos 57 do segundo tempo. Tô felizão. É isso aí, o mano que tá lançando essa tendência aí, comemorar empate contra o América Mineiro. Tudo bem, Cássio Ângelos? Boa tarde, boa noite, bom dia, nobre e enorme audiência desse podcast fantástico, Área a Área. Tudo bem, seu Barros, Jorge Reis. Segue aí meus sinceros recuperação, torcida de pronta recuperação do seu dedo, seu Adel. E é isso aí, cara. É o tendão de Aquiles. Se machucou. Não bateu o quinto metátarso. Não, porque eu só tenho 3. Eu vendi 2. Mas se é o tendão do Aquiles, por que você tá sentindo dor? É porque eu não sei por que também que deram o nome do Aquiles pro tendão, cara. Eu fiquei chateado. O tendão é meu, né? Não é do Aquiles, é verdade. Fica aí a minha crítica aí, a medicina aí, tá bom de nomear essas coisas aí. Numerar, metatarso. Abraço pro Aquiles, jogava no meu time aqui do bairro. Um abraço. Ponto esquerdo. Um abraço pra quem? Pro Aquiles? Pro Aquiles. Ah, tá. É. Ponto esquerdo aqui do meu time. Você que era pro Adriles, ídolo do Cássio. Bom, vamos falar nisso aqui no momento que enfim levou pra onde anda Max Rodrigues, hein, cara? Putz. Falamos do Bosco aí em alguns episódios passados. Que gancho, nada a ver, cara. Eu não sei por onde anda o Maxi Rodrigues. Espero que bem, né? Espero que com uma esposa fiel dessa vez. Não, eu queria o Max Lopes, cara. Sim. Você sabe alguma coisa do Max Rodrigues aí, cara? Quer compartilhar? Não, eu realmente confundi os Maxis aí. Mas quem é Max Rodrigues? Ele se aposentou, recebeu uma festa no começo do ano aí do News Old Boys. O grande Max Rodrigues, sim, ele virou da comissão técnica do News, Cássio. Ele virou o Y do Amazonas, o que o Y é pro Amazonas, o Max Rodrigues é pro News. Mas ainda falando em Maxis, eu gostaria de lembrar do Maxi Biancucci também, primo do Messi. Tem como é que é? Leandro, como é que é? Luciano Castan, vírgula, irmão do Leandro Castan, e tem o Max Biancucci, vírgula, primo do Messi. Passou pelo Vasco. Teve uma vez que o Messi fez um gol no Barcelona e na época se lia tweet e o Vitor Sérgio Rodrigues leu um tweet de um cara lá, gol do primo do Max Biancucci. Então, fica aí. Um abraço pro Max Biancucci. Tem um outro, né, que é o Emanuel Biancucci, que é primo do Max. Esse é o pior, né? Que é irmão do Max e que é primo do Messi, entendeu? É isso aí. Isso aí é desconhecido mesmo.
Isso aí anda com o Bosco, Cássio. Mas senhores, apesar da nossa descontração e alegria, o clima na seleção brasileira não está nada descontraído, nada alegre, porque a seleção vem de 2 resultados frustrantes diante de Venezuela e Uruguai, um empate em 1-1 contra a Venezuela, em um jogo que a seleção brasileira nada fez, pouco produziu e tomou um empate no final, e um jogo horroroso diante do Uruguai. Esse sim, a seleção do Uruguai diante a seleção brasileira não fez nada, não criou. Um jogo muito apático da seleção brasileira, que tem como treinador Fernando Diniz, que chegou aí na metade de seu trabalho, já que o contrato dele vai até o início do ano que vem, até março, né? Que são os últimos jogos que o Diniz irá fazer, a última data FIFA. E serão 8 jogos no total. E ele soma 2 vitórias contra Bolívia e Peru. E é interessante que o desempenho foi caindo, Adiel Reis. Começou bem contra a Bolívia, né? E que pese a Bolívia. Aí depois teve o Peru, onde as coisas já não foram tão legais. E aí vem essas 2 últimas contra Venezuela e Uruguai. Estevão, o Diniz está cumprindo o seu papel exatamente como se esperava dele, né? Um treinador que atinge um pico de desempenho na metade do contrato e depois começa a cair. Só que de uma maneira bem mais proporcional. Se ele tem mais ou menos 8, 9, 10 jogos aí pela seleção brasileira, na metade aí ele já mostra que ele não consegue desempenhar. Sendo bem analítico, técnico e criterioso, Fernando Diniz precisa do cotidiano para inserir a filosofia dele em qualquer time que ele vá treinar, né? Ele preza muito por isso, ele sempre pregou isso quando ele passou pelo Fluminense, São Paulo, Vasco, enfim, todos os times que ele treinou. Então, assim, na seleção brasileira ele tem 4, 5 dias no máximo, contando ali desde a apresentação e tal, a chegada de todo mundo, para trocar uma ideia com o pessoal e tentar propor isso. Claro que ele não vai conseguir. O Fernando Diniz não é nenhum gênio do RH, né, para inserir a sua dinâmica ali. Ele não sabe muito bem lidar com isso. Eu vi um vídeo hoje à tarde no trabalho de pesquisa para a gravação desse podcast, onde os torcedores estavam falando: com o Neymar você não grita, né? Aquele que é um perninha, você não grita com ele. Talvez seja isso, Estevão. Eu acho que o Fernando Diniz está tentando ser alguém que ele não é na seleção brasileira. E por isso nós estamos com esse problema assim, horroroso de uma seleção sem identidade. Porque não é... Quando a gente viu a seleção do Ramon Menezes, a gente viu a seleção do Ramon Menezes. Foi aquela que perdeu para o Marrocos. Era aquilo mesmo, com o Yuri Alberto, Rony, Andrei no meio campo, horroroso. Mas era aquilo. Era o que o Ramon Menezes poderia fazer. O Fernando Diniz não tem toda uma cartela de jogadores para convocar, e ele não consegue, na convocação, ele já consegue, na verdade, se complicar na convocação, joga a pressão para cima de si mesmo, e aí no desempenho contra a Venezuela, ok, pode dar desculpa do gramado, pode dar desculpa que a seleção... Até a página 2 também, né? Porque no gramado é para os 2 times. Exato, e no futebol brasileiro ele enfrenta gramados piores também, né? Aí vamos lá, aí chega no Uruguai, ele, sinceramente, posse de bola tocando pra trás. Quantas vezes eu não falei o nome do Gabriel Magalhães? Bom. O Gabriel Magalhães foi o cara que mais tocou na bola na seleção brasileira. Puta que pariu. Com todo respeito. Pegou o nó tático do Bielsa. Fernando Diniz, eu previ aqui que você seria técnico da seleção brasileira. Achei, de verdade, que você fosse fazer um trabalho bom. Mas eu admito aqui a minha sinceridade. E se eu fosse arrependido, né? O Edinaldo arrependido. Pode chamar aí o Luizinho Vieira para resolver esse problema da seleção brasileira, meu amigo, porque já era. É uma seleção mais aguerrida. Com certeza. Ele ia tirar um zagueiro, porque eu acho que a metodologia do Luizinho Vieira passa por tirar um zagueiro e afastar e nunca mais convocar ele. Tem que escolher um zagueiro aí para ser afastado. Marquinho? Ele vai chamar o Thiago Spice só para afastar o Thiago Spice. Mas uma das coisas que você ressaltou, Adiel, em relação ao Diniz, foi justamente essa questão do comportamento dele. É verdade. Comparem aí, depois que acabar o podcast, quem quiser, lógico, né? Ninguém também é psicopata de ficar ouvindo o Diniz falar. Mas a entrevista dele na seleção, após os 2 jogos, ou enfim, desde que ele assumiu, e as intercoletivas que ele dá no Fluminense. Que geralmente é num tom mais acima, num tom mais até um pouco arrogante, enfim,
respondendo jornalista, e na seleção é tudo ali quietinho, tolhido, num tom bem mais sóbrio, não sem exageros. E, enfim, fica até no trato dos jogadores mesmo, a Diel ressaltou, e é verdade. Na seleção ele conversa, no Fluminense é uma gritaria louca. E é isso. Fica difícil a gente entender para onde o Diniz vai com essa seleção, porque eu achei que ele fosse ser mais, sei lá, mais incisivo nas ideias dele, e algumas coisas que ele tentou colocar não funcionaram, e as convocações também têm sido erradas, e a São Brasil tá nesse marasmo aí, os jogos apáticos, enfim, tudo que achou que fosse funcionar de identificação, de resgatar aquilo, o Cássio Ângelo não funcionou em nada de resgatar essa paixão de assistir a seleção brasileira. Pois é, João Barros. Agora a gente chega naquele famoso dilema que você e eu conhecemos, que o Diniz só é bom pro time dos outros. Sim. E agora, como ele está aí na seleção brasileira, eu acho que vários cronistas ditos da imprensa especializada esportiva brasileira estão tendo essa percepção. Imprensa essa que passa um paninho, né? Vamos combinar aqui. Pro trabalho do Diniz. Imprensa essa que praticamente colocou o Fernando Diniz lá, né? Lembra que teve alguém que teve a audácia de escrever que o Carlo Ancelotti não tem história no futebol brasileiro. Mas isso aí não é imprensa, não. Não, mas foi a televisão. Foi um tweet de um cara doido aí que acha. Não, ele representa o canal que praticamente colocou o Fernando Diniz lá na seleção brasileira, porque era 24 horas falando do Fernando Diniz. O Fernando Diniz convidado para o programa de segunda-feira, quando tinha o Galvão Bueno ainda. Adiel, você quer repetir sua fala não, referente a esse cidadão na Twitch? Eu acho que certas coisas tem que ficar só na memória de quem ouviu. Quem viveu, viveu. Quem viveu, viveu. Mas a reação do convidado foi a melhor, cara. Quem que é? Ai. Pode concluir, Cássio. Pode concluir. Vamos tentar, né, cara? Mas o Fernando Diniz e falavam, não, agora o Fernando Diniz vai ter à disposição os melhores jogadores para ele convocar, vai mudar o jeitão de jogar da seleção brasileira. E a gente viu que não é isso aí, cara. O Fernando Diniz é um treinador, já falei diversas vezes, limitadíssimo no futebol brasileiro. Posso levantar uma questão aqui? Você acha que a bagunça organizada que o Fernando Diniz prega como filosofia é só o fato dele não saber organizar um esquema tático em qualquer time que ele vá treinar? Ele tem um esquema tático, Adiel, que é tirar um volante, tirar um zagueiro, colocar mais um atacante e recuar o volante. Ele tem um esquema tático. O Fernando Diniz também é um pouco teimoso, até mesmo nas substituições que ele faz. É uma coisa que fica já até marcada, né? Marcada. Sim. Você sabe que vai ser o protocolo Fernando Diniz. Não é também só do Fernando Diniz. Eu falo do Fernando Diniz porque é específico. Treinador brasileiro tem muito isso. O protocolo substituição. Treinador brasileiro não faz substituição no primeiro tempo. Treinador brasileiro dificilmente faz substituição no intervalo. E espera aqueles 15 minutos sempre do segundo tempo, que já foi aí um terço da etapa final, para poder começar a fazer as alterações. E aí, quando vem um treinador estrangeiro, aí muito se estranha. Então por que ele escalou? Às vezes a ideia de jogo que ele tinha durante a semana não deu certo. O Luiz Castro, quando chegou, e até o próprio Vitor Pereira, treinadores que vieram já com uma certa experiência na Europa, faziam muito isso no começo aqui de trabalho. Trocavam jogadores, faziam substituições no primeiro tempo. Ainda mais agora, que pode alterar 5 vezes. Né? Sim. Praticamente. O próprio Paulo Autuori, quando treinou o Botafogo, o João Barros, agora eu não me lembro qual foi o último. Eu lembro que foi o último. Não sei se foi o último ou penúltimo trabalho do Autuori, porque ele ainda foi pro Atlético. Né? Atlético Paranaense. Eu não lembro se lá ele chegou a treinar também ou se ele foi só
auxiliar técnico. Eu acho que ele dirigente. chega como, tipo, esse treinador, mas já visando um cargo na diretoria já. Pois é, o Paulo Autori falava muito isso, cara. Não adianta a gente ser protocolar. Às vezes tem 5 substituições, mas eu só precisei fazer 2. O Botafogo tá jogando bem. Então, a geração de treinadores, além de ser muito ruim, tá muito ainda presa nesse pragmatismo do futebol, dito futebol moderno, vanguardista aí do Diniz. Cássio, você falou sobre o fato de treinadores tirarem jogadores no primeiro tempo. Na série que eu te indiquei lá, Tudo ou Nada, o All or Nothing, do Tottenham Hotspur, o Mourinho tira um jogador que, nos bastidores, ele disse o seguinte: você vai porque eu tenho confiança em você. O cara entrou e fez merda, em meia hora ele tirou. E foda-se, entendeu? Eu acho bacana isso, porque o Mourinho falou... Você não é o cara, né? Aí você acha divertido, né? Vai lá. Aí o cara foi lá e fez merda, pô, eu vou te tirar. Não vou dar 5 minutos a mais pra você estragar mais ainda. Entendeu? Eu concordo com o Cássio nisso, concordo. Então, o treinador dito moderno é conservador, o Diniz. Não, e o Diniz... Não, é pragmatismo dessa nova geração do futebol, dos treinadores aí de bermuda. Não, e é curioso, né? Porque isso é essa questão que o Cássio levantou aí é uma questão que, se você analisar os trabalhos do Diniz, não é de hoje. Ele sempre mexeu mal, sempre demorou para mexer, e as substituições eram previsíveis, né? Como o Cássio bem colocou. E se você vê no jogo contra o Uruguai, foi o que ele fez. Sacou o Neymar, saiu de campo, ele tirou. O Neymar saiu machucado, ele tirou o Neymar e botou o Richarlison. Ou seja, foi para aquele 4-2-4 que ele ama de paixão. Que ele faz no Fluminense, com o John Kennedy, né, entrando no time. E, enfim, vai para um tudo ou nada. Eu acho curioso, porque ele é tido como um técnico de risco, né? Mas nas substituições ele é um cara bem pragmático, bem comedido. Então, sei lá, é esquisito. Você viu como o Bielsa já sabia que ele ia mexer? Sim. Não. Como ele travou o meio campo da seleção brasileira? E pra você ver, né, o Bielsa, que é louco, ele fez um jogo que, olhando o que é o Bielsa, né, historicamente, foi muito aquém daquilo que o Bielsa gosta de futebol. Porque o time foi muito mais defensivo, tinha muito mais precaução na parte defensiva do que geralmente os times do Bielsa têm. Mas é o que a gente até comentou na transmissão, né, Diego, sobre o fato do Uruguai estar anos na mão do Tabárez, teve ali o Diego Alonso no meio, e ele não chegar de uma hora para outra querendo impor as ideias dele. Eles ter que se adaptar também um pouco ao contexto para, conforme o tempo for passando, o trabalho for sendo feito, ele poder implementar aquilo que ele acredita como futebol ideal, né? E parece que o Diniz não teve muito disso. Ele já chegou, já inverteu, todo mundo joga só por um lado agora, a seleção fica uma bagunça, ninguém se movimenta. Acho que falta também um pouco desse meio termo aí pro Fernando Diniz. Que uma outra questão que me irrita muito no trabalho dele também, e acho que isso é uma questão de maturidade, talvez, do trabalho, é que ele é um cara que só tem uma forma de jogar. Ele não tem variação. E aí, na hora que as coisas apertam, os times dele começam a ficar marcados, e aí, pra onde você vai? Tanto que o Fluminense tá fazendo um segundo turno horroroso no Campeonato Brasileiro. A campanha do Fluminense é de time rebaixado nesse segundo turno, e o pessoal meio que, não sei o que, a Libertadores, que mascarou muito. Dá uma maquiada. Dá uma bela de uma maquiada, porque nos confrontos contra o Internacional, ele foi engolido taticamente pelo Kudê, né? Nos 2 jogos, no Inter não passou por incompetência. Mas eu acho que o Fluminense também não vive um bom momento, e ele precisa, se ele quiser ser treinador da seleção e ser considerado um dos grandes treinadores, ter variação tática. Não sei se os senhores concordam aí. Olha, concordo, acho que foi até o ponto que a gente levantou aqui na sequência quando eu falei das substituições marcadas. Mas complementando, Estevão Barros, um treinador, vou jogar um nome aqui aleatório, chamado Dorival Júnior. Aleatório. Ele tem uma Esquece leitura... esse nome. Não, só uma comparação. Se pá. Não, porque falaram assim, eu lembro que na época da renovação dele com o Clube Rubro-Negro,
não sei se foi um jornalista que chegou a levantar. Não, foi o o Vene time não vai Casagrande. renovar com o Dorival. Não foi um jornalista, foi o Vene Não Casagrande. vai. Que isso? Que isso, Que cara? isso, cara? Nossa. O time não vai renovar com ele porque ele já tem um acordo com a seleção brasileira e não querem perder tempo escolhendo treinador. O Dorival Júnior, ele tem uma leitura de jogo muito mais rápida. Pode ver que quando ele chega no São Paulo, a primeira coisa que ele faz é montar um esquema tático simples para jogar futebol. Simples, por quê? Porque não tinha tempo de treinar. Na final da Copa do Brasil, contra o time do São Paulo, aí sim, teve variação tática. Ele abre o Lucas, coloca o Luciano de centroavante mais uma vez. Já não é mais aquele camisa 10. Surpreende, deixando o Pablo Maia e o Rodrigo e Nestor chegando mais de fora da área, inclusive para chutar de fora da área. Então, são treinadores que não são vanguardistas, já ditos ultrapassados, mas que tem o que é principal para a carreira de treinador, que é a leitura de jogo. Até o próprio Vanderlei Luxemburgo, para mim, ainda é um mestre em leitura de jogo. Você sabia que o campo aumentou pode fazer 16 escolhas metros? erradas. Pode fazer escolhas erradas, pode às vezes delirar, mas o Vanderlei Luxemburgo, para mim, ainda é um mestre nessa questão de leitura de jogo rápida. O Vanderlei, acho que nisso aí é como é que fala? É o concurso no futebol brasileiro. Ele lê, às vezes ele só não interpreta direito. Exatamente. Mas é coisa da idade, mas a leitura está excelente. Sabe, senhores, claro, a gente não gosta de pagar pau para argentinos, tá? Mas o Marcelo Gallardo, desses treinadores de bermuda, de tablet, eu acho que ele também tem uma leitura de jogo excelente. Mas eu vou falar uma situação aqui do Bielsa, em relação à partida do Brasil contra o Uruguai, que nós comentávamos, Estevão, que o Fernando Diniz colocou o time do Brasil para atacar pelo lado esquerdo, o lado onde o Uruguai tinha um jogador improvisado de lateral, que era um volante improvisado de lateral. E por ali concentrou Rodrigo, Vini Júnior, Neymar, quem estava de centroavante? Gabriel Jesus estava por ali também. Porra, o lateral, que era o Carlos Augusto, não subiu em nenhum momento porque não tinha espaço para ele avançar. Ele teve que ficar como zagueiro ali. E isso foi a estratégia do Bielsa. Não foi a leitura de jogo do Fernando Diniz, tá? Ele concentrou o ataque do Brasil por ali, marcou todo mundo. E no ponto fraco, que era o avanço do Caio Henrique pelo lado direito, o Bielsa ganhou por ali. Porque era o lado em que o Brasil não sabia marcar. Como tinha muito jogador do lado esquerdo, o Bielsa colocou o jogador mais veloz pelo lado direito, para cima do Caio Henrique, que é um ala, que não é um lateral de origem, que não tinha... Tanto que na jogada do gol, quem estava cobrindo o Caio Henrique era o Marquinhos. A jogada foi por cima dele. E ali aconteceu o gol. Leitura de jogo, simples, básica. Atrair o time adversário para atacar por um lado, jogar pelo outro e ganhar. E o Fernando Diniz não entendeu isso. Então, eu concordo com os senhores. Fernando Diniz tem problemas de leitura de jogo, Fernando Diniz tem problemas de falta de variação tática. Mas tem uma qualidade do Diniz que eu vou destacar aqui. Ele é chato. A chatice do Fernando Diniz faz ele conquistar, estar na final da Libertadores, está aí. Ele é persistente. Em alguns momentos isso vai quebrar ele pela falta de paciência, pela teimosia, mas a chatice dele está fazendo ele estar onde está. Se ele vai ser um grande treinador, a gente vai descobrir agora, na final da Libertadores, com todo respeito, mas depois desse desempenho do Fluminense, nas últimas rodadas do Brasileiro, da seleção, eu estou temeroso, porque é jogo único no Maracanã. O Boca Juniors tem tudo para ganhar, viu? Eu também acho. O Fluminense chega embaixo aí para essa final. Claro que joga em casa, né? Apesar do campo ser neutro em tese, mas o Fluminense conhece o gramado ruim já, enfim, as referências do campo. Mas não sei, cara, esse momento eu acho que o Boca... Cara, a Argentina também não é nível de padrão de gramado, não. Mas ainda assim, né, tem as referências ali, o clima também, enfim. Mas o Boca é um time meio talhado para isso, enfim. Falaremos disso no outro episódio, para, enfim, destacar especialmente... Aliás, já falamos disso no outro episódio, né, para destacar... Já falamos, foi muito bom esse episódio, eu gostei, cara. Exatamente. Particularmente é um dos meus favoritos até. Mas enfim, a gente tem que olhar outro aspecto do Fernando Diniz, que é a convocação. Não, ele ainda tem cabelo, ainda tá de boa.
as convocações, né? E o Cássio Ângelo trouxe aqui algumas informações sobre as convocações dele. Quer passar aí pro pessoal, Cássio Ângelo? Pois é, seu Estevão Barros, aí o Fernando Diniz convocou da primeira convocação no jogo que venceu lá a Bolívia por 5-1. Aconteceu algo, não sei se vou dizer curioso, uma grande coincidência, mas o Fernando Diniz convocou 7 atletas aí que são agenciados pelo mesmo empresário que agencia o próprio Fernando Diniz. Entre eles temos Gabriel Magalhães, Caio Henrique, Wanderson do Internacional, que fez sua estreia com a camisa da seleção brasileira. Ao todo são, se eu não me engano, 7 jogadores. Ibanez, que também trabalhou com ele no Fluminense. O Ibanez e o Caio Henrique já tinham trabalhado com ele no Fluminense. O Bruno Guimarães trabalhou com ele ainda no Atlético Paranaense. Se eu não me engano, na época que o Atlético Paranaense ainda não tinha um H. E aí tem o Gabriel Magalhães, 4. O que mais me chama a atenção, Estevão Barros, que é o Matheus Cunha, que naquela convocação ele tinha 23 jogos pelo Wolverhampton e apenas 2 gols, se não me falha a memória. Além do Marquinhos, zagueiro, e tem um outro jogador que agora me foge aqui a memória. É o Caio Henrique, Bruno Guimarães. Wanderson. Wanderson, 3. Matheus Cunha, 4. O Gabriel Magalhães e Ibanez, 5, 6. Marquinhos, o 7º, isso. Né? Isso. Dos 7. E aí são 7 jogadores que são agenciados pelo mesmo empresário que agencia o Fernando Diniz. Não estou fazendo acusações, mas que é uma grande coincidência. Lembrar que lá em 98 a CBF já foi intimada a prestar esclarecimentos, inclusive na Comissão Parlamentar de Inquérito, na CPI, por ações consideradas estranhas. Inclusive, uma foi a convocação de um volante que jogava à época no Sport, o Leomar. Depois, na última Copa, se falou do Dani Alves, que estava sem atuar por 6 meses, mas era agenciado pelo mesmo empresário do Neymar, que é o Wagner Ribeiro. Então, são coisas aí que a gente tem que prestar também atenção na lista de convocação do Fernando Diniz. Eu não sei se é uma coincidência ou se é apenas fatos. Sim. Mas há que se investigar isso aí. Isso é uma questão que persegue, né, a seleção brasileira. Não é de hoje que isso acontece, mas é um número alto aí de jogadores, né? 7 com o mesmo empresário, de fato. A gente até tava fazendo aqui, né, quando o Cássio mandou informação, tipo, Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães, acho que ok, porque estão tão bem na Premier League, né? Acho que, independente do empresário, acho que passariam. Acho que todos os 3 aqui convocariam. O Marquinhos, o Cássio não convocaria, mas acho que é ok também pela história que ele tem na seleção. Agora, Ibanez e Matheus Cunha, puta merda. Aí Caio Henrique e Wanderson, eu não acompanho tanto o futebol francês. Quem acompanha diz que o Caio Henrique... O Wanderson não tá no Internacional. Tá jogando a bola. Tem o do Inter também, mas esse aqui é o lateral direito, né? Tá no Mônaco. E o do Inter é um ponta. Então o Caio Henrique e o Wanderson eu vou dar o benefício da dúvida aqui. Mas Ibanez e Matheus Cunha não dá, né, cara? Verdade. Não dá. Principalmente pela partida que Douglas Luiz fez nesse final de semana pelo Aston Villa, cara. Foi demais. O que esse cara jogou. O turco, Douglas Luiz. Né? Então, né? Fica aí, assim, uma certa dúvida. Cadê os olheiros do Fernando Diniz, né? Ele que usa tablet, que usa... Até que ponto, né? A gente pode dar o benefício da dúvida também para esse cara. A gente sei que a gente está pegando no pé, mas, o desempenho contra o Uruguai, contra a Venezuela, principalmente, assim, são argumentos muito importantes para a gente questionar a lista de convocados. Por que Gerson estava na seleção e Douglas Luiz não, né? Por que, por exemplo, o Richarlison continua sendo chamado para a seleção brasileira? Então, Tiquinho Soares está aí, já poderia estar nessa lista. Ou se ele quiser levar, ele pode, enfim, existem N opções de jogadores aí atuando bem no mercado.
E a seleção brasileira, Fernando Diniz, não é spa para ficar recuperando jogador, não, viu? Se você for levar aí para recuperar a fase, deixa que ele se recupere por conta própria. Depois volte aí quando tiver em boa fase para assumir a camisa nova e ser o homem-gol da seleção brasileira. Tem muita coisa, Cássio, tem muita coisa, Estevão Barros, que está obscura nessa CBF desde a Copa de 2014. Então, o mínimo que a gente pode fazer aqui é cobrar e pedir pelo menos que o Diniz seja honesto da próxima vez e justo na lista das convocações que ele fizer e chamar de fato os melhores para defender a camisa da seleção brasileira e não aqueles que ele acha que tem mais proximidade, que tem mais intimidade, assim, porque isso aí é panela. Não, e existe uma panela, acho que obviamente, né, principalmente com esses caras mais de renome, até o Casemiro, que não jogou nada nessas 2 últimas partidas, acho que merece pegar um banco, mas eu tava assistindo o pós-jogo, né, do Brasil e Uruguai na TNT Sports com o pessoal lá, o Vitor Sérgio Rodrigues, e aí eles estavam defendendo até de que a seleção brasileira ainda não tem nada do que o Diniz gosta e de que o Diniz talvez precisaria ser mais Diniz na hora de convocar. Eu falei, cara, imagina a seleção brasileira jogando com Keno, John Kennedy, Lelê, Guga. aí, porra, né, tipo, cara, sei lá, velho, esse é o problema do Diniz pra mim é muito isso, tipo, agora que esses jogadores que tem com qualidade, com renome, com grande capacidade técnica, é a hora que o treinador também tem que aparecer e mostrar que ele sabe escalar esses caras, sabe botar os melhores pra jogo, né? E é aí que a gente volta nas questões que a gente estava debatendo aqui. Será que o Diniz é esse cara? Será que o Diniz tem capacidade para fazer isso nesse momento da carreira? Será que o estilo dele de jogo, não tô falando que ele tem que amanhã estacionar ônibus na seleção, não é isso, mas encontrar variações, encontrar outras maneiras de chegar, de praticar o futebol que ele quer, né? Encontrar saídas pro jogo dele, para que ele consiga extrair o melhor desses jogadores também. Porque, pô, mano, de verdade, tu ter que assistir o jogo com Tietê, Keno e Guga, ok, no Fluminense maravilhosos, atende a expectativa, mas com a Copa do Mundo ia ser complicado, hein, Cássio? Agora também se o Fernando, muito se esperava do Fernando Diniz, ou alguns se esperavam muito dele, e se essas dúvidas que pairam sobre a seleção brasileira foram verdade, eu acho que o Fernando Diniz é melhor não ir, porque está convocando jogadores que não atendem mesmo a necessidade de trabalho dele. Embora alguns tenham trabalhado com ele, como Caio Henrique, Bruno Guimarães, ok. Mas você ter Richarlison, por exemplo, que não marca um gol já há muito, muito, muito tempo, e com camisa 9, principalmente de seleção brasileira, camisa 9 que já foi de Ronaldo, Adriano, o Luiz Fabiano, próprio Luiz Fabiano, Careca. Pois é, excelente centroavante. É complicado você levar um jogador numa fase tão ruim assim. Camisa 10 também já foi de Camilo. Nossa, meu Deus do céu. Então. Juliano, Jadson. Aí ele acaba se queimando desnecessariamente, só por ter uma gripe para a seleção brasileira e não desempenhar a ideia de jogo que ele tem, a plataforma, por ter que levar esses jogadores porque atendem a um interesse comercial ou a interesse de terceiros. Realmente é complicado, né? E sobre essa questão do Diniz, eu gostaria de encerrar aqui com o tweet do André Hernan. Puta que pariu. Sobre o André. Peço desculpa à audiência, mas eu sou sincero, tá? Sobre o Diniz e o Ancelotti da situação no meio da goleada da Bolívia, ele pegou o seu celular e digitou o seguinte: empolgado. Posso falar uma parada? Ancelotti, cumpra seu contrato. A seleção já tem treinador. Obrigado. É isso aí. Então, Ancelotti, valeu, né? Pode. Enfim, não precisa, a gente já tem treinador, Ancelotti. Pode ficar lá de boinha, porque Fernando Diniz é o homem. O Brasil precisa, né?
sabe na Terra. O mito. Na Terra 267 seja mesmo. Nessa aqui que a gente tá. Pode vir que a gente abraça. Eu vou buscar, eu pago Uber pra ele, viu? Quando ele aterrissar no Galeão, até ir à Granja Comari. Um pouco caro, cara. Então, mas eu... É intermunicipal, né? Eu arco os custos. Eu sei que não é uma viagem tranquila, é uma distância até razoável, mas eu arco com os custos. Outra... Posso fazer só uma brincadeirazinha antes da gente encerrar o programa? Não, ainda vai ter programa ainda. Ah, tá, que você disse só pra encerrar. Encerrar o tópico, Fernando Diniz. Ah, sim. Não, quem seria o ideal, cara, hoje? O ideal é o forró que tem aqui, Cássio. É bom. Pra caramba, inclusive. Tá com o Xandinho agora cantando lá, cara. E a menina, esqueço o nome dela, mas ela também é boa. Pra ela um abraço do nosso timaço, muito querida, competente, canta pra caramba. Andy Dixon. Um abraço aí pra Andy Dixon. Abraço aí da Andy Dixon. Mas... Quem é o ideal? Guardiola. Cara, eu posso dizer aqui. Dentro da realidade também. Tá bom. Esqueci de colocar. Dentro da realidade? Péricles Chamusca. Não, sacanagem. Não, aí também não, velho. Cara, por que não? Por que não? É porque ele tá empregado, cara. Ele tá no É mundo difícil árabe. tirar de lá, né? É verdade. Tirar de lá tem que comprar a Arábia Saudita tudinho. Abel Ferreira esse também é um dos problemas, ou Dorival né, Júnior. Eu não vejo outro nome aqui, dentro da realidade, tá? Dentro da realidade. Não existe. Aí entra na questão que a gente também já gosta de comentar bastante aqui, que é a escassez no futebol brasileiro em relação a técnico. Né? Posso dizer um nome aqui que seria consenso no Brasil? Diga. Pedro Caixinha. Putz. Não, ele tá fazendo um bom trabalho, mas acho que ainda cara, é um precoce. Cara estudioso. É um cara estudioso. Entende de futebol, tem boas ideias. É promissor na carreira. É um pouco temperamental. Eu acho que a seleção brasileira precisa desse choque de realidade. Eu apostaria no Pedro Caixinha, cara. E lembrando, quem tiver curiosidade, acesse lá o nosso Facebook. Eu falo isso desde a primeira rodada do Campeonato Paulista. Lá quando o Red Bull Bragantino vence por 1-0 o Corinthians. Jogo que nós fizemos lá no nosso Facebook. Não, eu acho o Caixinha um bom treinador. Tem feito um trabalho excepcional no Red Bull Bragantino. Mas não sei se seria consenso, porque eu não sei se todo mundo do Brasil assiste. Eu acho que se anuncia um Pedro Caixinha, ia ter uma galera... O brasileiro médio, que não assiste os jogos do Bragantino, que só gosta de aparecer na boa, esse cara vai reclamar. E não sei, o Caixinha tem feito um bom trabalho. Acho precoce. O que você acha, Diego? Cara, Pedro Caixinha não. Não, na boa. Mas não é nada contra o trabalho do Pedro Caixinha, mas assim, eu acho que tirar ele do Red Bull Bragantino vai prejudicá-lo. Sinceramente, eu acho que é isso. Interino também. Eu acho que, como eu falei, eu só vejo o Dorival Júnior pelo trabalho que ele fez no São Paulo e no Flamengo, é o primeiro nome da lista, e Abel Ferreira pelas conquistas que ele tem no Palmeiras. No mais, eu acho que não tem outro nome, cara. Não tem outro nome. Dentro da realidade do futebol brasileiro. Seria o melhor momento de atacar o Abel Ferreira, hein? Entendeu? Falando, claro, dentro de um contexto conotativo. Tá. Cara, tá em crise lá, né? O Palmeiras. Eu juro que eu nem pensei outra coisa. Eu achei que você ia chamar ele pra uma briga aqui. Pois é. Não. Que momento, hein? O cara tá saindo do carro, entrando em casa. É ótimo momento pra agredir, pra atacar o Abel Ferreira ali, pegar ele na crocodilagem. A traição. Exatamente. Dá uma voadora. Cara, 7h30 da manhã, chegando no Chega Palmeiras. Da padoca lá. Chega 3 caras com a balaclava, começa a bater no cara de graça. Sai Soltou fora. ele numa coletiva com a camisa da CBF. Estratégia do Cássio. Sequestra o Abel Ferreira pra seleção. Já bota ele lá pra convocar os jogadores. Dá uma lista, né? Sequestra relâmpago. Tranca ele numa sala, você só sai daí quando a lista estiver pronta. O que vocês querem? Vocês querem dinheiro? Não, bota esse paletó, daqui a pouco tem coletivo.
Ele, não! Isso é tortura pro rapaz. Ai, cara. Mas sobre essa questão de técnicos brasileiros, eu tava até antes do programa aqui, fui olhar a CBF Academy, né? E aí eu busquei aqui o curso da licença A. E aí, Cassiôngelo, olha os professores aqui. Eu vou citar os nomes conhecidos, né? Porque eu tenho uns outros aqui que eu não conheço, acho que são caras mais de, enfim, scout, sei lá. Academia Também. Marcelo Chamusca. Esse é bom. PC Guzmão. Ensinou tudo que esse entende de futebol. Fábio Carilli. Esse entende de defesa. Wagner Lopes. Não sei quem é. Arthur Elias. Bom comentarista. E... É pai do Elias Júnior. E pra mim, o melhor de todos aqui... Achei que era o PC Guzmão, cara. Melhor de todos. Não, Eduardo Barroca. Cara, o Eduardo Barroca não ia perder nenhum jogo. Com todo respeito, nas eliminatórias. Qual profissional que sai desse curso, cara? Então... Fernando Diniz. Eu não sei se você... Depois no YouTube a propaganda, né? Você vai sair um profissional capacitado. Depois o cara vira Uber, os caras não sabem por quê, né, velho? Enfim. Coach, pior, vira coach. Exatamente. Vende curso na Hotmart. Meu Deus, cara. Bom, vai ser a grande CBF Academy aí, por apenas... Não, e você tem que pensar que isso aqui não é barato, tá? O CBF cobra caro pra você aprender com esses caras aí. Enfim. É uma farsa. CBF, valores, né, cara? aí? Cara, não, eu tentei ver, mas eles não falam os valores, eles pedem pra você ser avisado. Disponível no direct. Olha lá, você tem que escolher a turma, preencher a ficha de inscrição, tem que enviar documentos pra análise. A CBF acha que tem o direito de analisar você e dizer que você pode fazer, né? Se for que nem a análise aí da credenciamento do canal até agora, meu amigo. O Amazonas já ganhou. E Amazonas? Ah, tem valor aqui, ó. Olha aí, ó. Meu não, Deus tem do preço. céu. Valor não tem. Tem preço. R$10.500, cara. Puta que pariu. Ah, mas pra você trazer todos esses profissionais aí, tá barato. Pra você prender o barroquismo? Se você pagar à vista, você tem 5% de desconto, hein? Olha aí que oportunidade. Pode parcelar em 12 vezes no cartão, 700... sem juros. Ah, tá. Que cartão? De vacina. Com as 5 doses. O cara tem 5 doses, ele consegue. Bom, esse então, o licença A da CBF. Parabéns aí. Tem o Pro ainda, que é internacional, mas não vale de nada. Deve ser mais caro ainda. Que é 20.900. Puta que... E esse curso da CBF dá direito do cara ir treinar na Europa? Porque, se não me engano, essa é a grande crítica dos treinadores que fazem esse curso. Tiram a licença e não conseguem treinar lá. Mas o da Europa consegue treinar aqui. Fica aí o questionamento. É mais questão mesmo assim de qualidade, sabe? Não tem um intensivão de inglês, né? Mas se eu não me engano, esse curso mesmo não estava sendo reconhecido pela UEFA. Também por 10 mil? Não, de 20. Não, e tanto que se a gente for olhar, nem mesmo a crise é tão grande no futebol brasileiro, dos técnicos, que nem mesmo essas ligas menores, tipo futebol saudita, Catar, Japão, acho que só o Carilli que tá lá no Japão, não contrata mais técnico brasileiro, velho. Os caras estão preferindo nos argentinos, nos portugueses. Os brasileiros estão escanteados. Mas Portugal também a gente tem que tirar o chapéu. Sim. Porque fez uma revolução. Tô falando do Pedro Castilho de novo, vou jogar o celular em ti, Cássio. Não, mas o Portugal levou para academia o curso de treinador de futebol numa forma científica. De falar, não é um curso aí que você tem que ver a documentação de 10 mil e pagar no cartão. Eu acho que a documentação que eles pedem é o recibo, Thiago Barros. Não, tem aqui para você os pré-requisitos para você começar o curso de licença
da CBF, né? Você tem que ter diploma de graduação em educação física ou esporte, licenciatura ou bacharelado, ou estar no 7º Todos, né? ou 8º período de educação física. Quais são os outros, cara? Só não pode tecnólogo, pelo que eu entendi. Ter experiência comprovada de pelo menos 7 temporadas completas, 84 meses, como atleta profissional de futebol e possuir ensino médio completo, ou ter experiência comprovada de pelo menos 5 anos, como treinador ou professor em escolas de futebol e possuir ensino médio. Ou seja, é pra você não fazer o curso, né? Exatamente. Que renovação é essa que os caras querem fazer? Esse monte de pré-requisito aqui. É por isso que os caras vão pra fora. Lá fora eles já começam o curso na prática, tá? Depois vocês pesquisem aí, mas o curso de treinador lá fora ele já é na prática. Então, se eu não me engano, o Thiago Largue começou o curso fora também. Pô, o cara já começa. Você quer ser treinador? Beleza, vai treinar o sub-12, vai lá. Pega os moleques lá, faz essa equipe funcionar e vem subindo. É assim que funciona, pô. Porra. Mas também não é só largar, eles também só não largam um cara lá, não. Tem um negócio assim. Pô, mas se o Thiago larga, então não é pra largar? Pô, mas se o cara não fazer o sub-12 funcionar, nem avança no módulo, cara. Tem alguns jogadores aí que tem. Você explicar no sub-12 e no profissional, pra mim deve ser a mesma coisa. Ai. Uma outra questão da seleção brasileira é Neymar, que está lesionado, está fora. Então, está fora dos próximos 6 a 8 meses aí, pelo menos. Eu ouvi dizer, Chavão Barros, não lembro quem foi, mas foi um ex-atleta que falou que pela idade, 6 meses é o tempo de recuperação e mais 2 meses para recuperar os movimentos naturais dentro de campo. Sim. Não, realmente eu não lembro, mas foi um ex-jogador que disse que nessa idade já é mais difícil essa recuperação. Ele tá com 30 anos, né? Já não é um garoto. E, enfim. Apesar de agir como tal. Sim. E aí a questão é: o Brasil ainda deve ter Neymar como seu principal jogador para esse próximo ciclo? Se não for Neymar, quem assumirá essa responsabilidade, Cássio Ângelo? Acho que a sua pergunta respondeu a primeira pergunta. A sua segunda pergunta respondeu a primeira pergunta. Me explica agora como. Porque ele pergunta se Neymar tem que ser o protagonista. Ok, a gente poderia responder, mas aí ele faz a segunda pergunta. Se não for Neymar, quem vai ser? Segunda pergunta, para mim, já responde a primeira pergunta. Algo de um paradoxo perfeito. A origem. De um caos perfeito. Isso. Né? A própria história dele. Não tem, Chavão Barros, nenhum desses atletas capaz de suprir tal carga de usar a camisa 10 na seleção brasileira. Vinícius Júnior, para mim, é um jogador acima da média, mas também não é um craque. Rodrigo, para mim, é um jogador, já falei, super estimado, não vejo nem a nível de seleção brasileira. E aí a gente vai ter que apostar nesse garoto chamado Vitor Roque. Mas, no futebol brasileiro, eu já falei isso diversas vezes, ele joga assim como se tivesse uns 30 anos já, cara. É de uma experiência, nem parece ter 19 para 20 anos, porque tem um gol, Chavão Barros, que eu até comentei isso com você, não lembro se foi numa área, se foi só aqui na redação mesmo. Se eu não me engano, foi contra o Goiás, que ele mata com a perna direita e bate com a perna esquerda no ângulo. Naquele momento ele bate ali a melhor média de gols de um camisa 9 no Atlético Paranaense, o Vitor Roque, mas ainda não tem rodagem na Europa. E querendo ou não, o nosso nível do futebol brasileiro é um nível que deixa muito a desejar. Mas se não for Neymar, vai ser quem? Vinícius Júnior, a gente já viu nos 2 jogos que o Neymar não teve, foi contra Marrocos e Gana, que ele não tem a mínima condição de ser protagonista da seleção brasileira. Porque quando ele ficou encaixotado na marcação, ele ficou tímido, ficou recuado, não tinha estratégia, não tinha emocional para
tentar algo diferente. Algo que no Real Madrid ele é um bom coadjuvante. Ele tem Bellingham, Toni Kroos, Modric, que carregam esse piano para ele. O próprio Modric já falou em entrevista que ele só faz apontar, menino, corre ali que eu vou botar a bola lá. Na seleção brasileira a gente não tem um Luka Modric, por exemplo, para fazer isso. O Rodrigo, eu não vou me tornar repetitivo, eu já falei, é um jogador mediano que não tem condições de estar na Olha seleção aí a brasileira. perseguição. Presta pra porra nenhuma, segundo o Cações. Pois é, mas aí, Adiel, gostaria de ouvir você também a respeito desse tema. Mas esse Neymar também que a gente teve nos 2 segundos jogos, desses 2 últimos jogos aí. Se for esse Neymar, aí fudeu, né? Fala o português bem claro aqui. Fudeu, eu concordo. Eu já dei minha opinião aqui e volto a repetir. Neymar tem que ser um reserva de luxo da seleção brasileira. Que não precisa entrar em todo jogo, tem que estar lá para, beleza, é grife, chamar atenção. Mas reserva de quem? Essa também é uma boa questão, André. Não interessa, coloca qualquer um lá, vai jogar, vai correr mais. Põe o Keno lá, põe o Keno lá de titular. Com todo respeito, Cássio, com todo respeito, o Neymar não corre nem por ele mais. É uma questão assim boa pra gente fazer um exercício de imaginação. Sabe? O Vinícius Júnior atrapalha o Neymar na seleção? Não, ninguém atrapalha. O Neymar se atrapalha na seleção brasileira. O Vinícius Júnior, para mim, atrapalha o Neymar na seleção brasileira. Desde que fizeram essa imposição que o Vinícius Júnior tinha que ser titular da seleção brasileira, porque tinha que ser titular, tiraram o Neymar da ponta esquerda, onde ele melhor rendeu em todos os momentos dele com a camisa da seleção, e botaram ele centralizado, onde ele parou de render. Tem certos fatores externos? Tem. Que em seleção a gente tem que mensurar, porque seleção se reúne de 2 em 2 meses. E em 2 em 2 meses tudo muda. Mas a partir da entrada do Vinícius Júnior, para mim, o Neymar caiu muito de produção. Cara, mas aí esse é o ponto. Se não coloca o Vini Júnior também, aí, porra, como é que pode ter o Vini Júnior no banco, velho? É essa a imposição que eu falo. O Vinícius Júnior é um jogador também limitado. Ele não tem essa capacidade de jogar em outra posição que não seja a ponta esquerda na seleção brasileira. Não, mas eu acho que aí o cara, tipo... Primeiro, a gente sempre fala aqui que seleção é momento. E acho que ninguém discorda aqui, não sei, que a temporada a última do Vinícius Júnior foi melhor que a do Neymar. Ele botou o Neymar no bolso. Tipo, na Europa, né? Com certeza. Falando no cenário europeu. Aí, lógico, nós... Não, falando na temporada toda, incluindo seleção brasileira. Vinícius Júnior botou o Neymar no bolso. Então, tipo, eu acho que ele tinha que jogar. A questão é que esse encaixe, de fato, ele não aconteceu, né? E até nesses 2 jogos do Diniz, eu fiquei com a sensação também de que o Neymar, de que o Vini Júnior, tipo, tava... E o Rodrigo também. Mas, sabe, os caras que... Nossa, estamos jogando aqui com o cara, sabe? Quando vai jogar com o primo mais velho... E aí, qualquer coisa toca no primo. Do Zico. Exato. O neto do Zico lá. Vai jogar com o Zico, aí qualquer coisa ele toca no Zico, entendeu? E falta essa... achei que faltou personalidade pros dois de falarem, não, beleza, Ney, nós estamos aqui, nós vamos te ajudar. Deixa com o pai. E faltou essa chamada, não sei, Adiel. O que você acha também? É o coletivo, e se vocês me permitirem, um nome que vai assumir o protagonismo da seleção brasileira no lugar do Neymar chama-se Carlo Ancelotti, tá? Porque eu acho que se tem alguém com culhão para tirar o Neymar do time titular, colocar ele no banco e falar, senta aqui, garoto, senta aí, você tá ganhando dinheiro, vai postar no Instagram, vai. Vou montar um time sem o Neymar, porque mostrar que a seleção brasileira não precisa do Neymar em campo, pode ser ruim pro Neymar, mas, na amor, dá boa, que se for do Neymar. Seleção é 11 jogadores titulares jogando bem, e isso é o que vai importar. Eu vejo dessa forma, e eu acho que só tem o Carlo Ancelotti com essa moral toda para bancar o Neymar no banco de reservas. Moral e capacidade Exatamente. De fazer uma variação tática. Desenvolver um coletivo que possa proporcionar um futebol que não seja dependente do Neymar, que consiga jogar a bola, que consiga ganhar o jogo, se defender e atacar de uma maneira construtiva, em bloco, toda aquela estratégia que a gente já conhece do trabalho do Carlo Ancelotti. Fora isso, não tem reserva, não tem titular para assumir a camisa 10 no lugar do Neymar. Deixa ele de 10 lá no banco, dá a faixa para ele, dá o Instagram da CBF para ele ficar lá, dá um joguinho, dá um Candy Crush para ele ficar, né? Isso que ele gosta, fazer aposta Aquele que fica apertando assim, monta um setup para ele fazer live. Deixa ele pegar uma verificada, né? Deixa ele lá.
Pronto, fica lá, que nem criança no parquinho. Fica lá, mano, fazendo live, vai, enquanto o jogo tá rolando. Eu acho que pode funcionar. É que o que me critica, o que me irrita muito é que eu vejo o pessoal criticando a seleção sem Neymar, sendo que eu vejo a seleção jogando melhor quando ele não tá em campo. Todas as vezes que o Neymar se lesionou, a seleção brasileira melhorou. E aí ele vem, aí todo mundo fica nessa Neymar dependência, toca pra ele porque ele resolve, e ele não tá nem aí pra seleção brasileira. Claramente já mostrou que ele não tá nem aí pra seleção brasileira. Tá nem aí nem pro Hilal, pô. Cara, não sei aí também, caralho que ele quer na cabeça dele também. Porra. É entendível, né? Ele não tá nem aí pro Hilal. Tipo assim, até um certo momento, né? O campeonato é ruim, eu pelo menos acompanhei alguns jogos. Não tem como focar numa competitividade. Então, e acho que inclusive isso pode até afetar o Neymar a longo prazo, não do ponto de vista que ele vai deixar de jogar bola, vai desaprender, não é isso? Mas que essa falta de competitividade vai tirar dele esse ritmo, essa gana, essa vontade de vencer, que é importante pro jogador, né? Ainda mais o Neymar, que é um cara muito emocional e depende muito dessas questões, do ambiente, de tudo mais. E a gente viu o que foi a mudança do Neymar do Barcelona pro PSG, como isso afetou também o futebol na seleção brasileira. Ele ficou, nos primeiros momentos ali, um cara mais irritadiço, parecia que enfim, queria resolver tudo, prendia muito a bola. E acabou atrapalhando um pouco o futebol dele na seleção brasileira. E é curioso que o Neymar, ele já tá aí há uns um pouco aí, ele teve a primeira convocação pós-Copa de 2010, né? Então ele tá aí há 13 anos na seleção, mais ou menos 12, 13 anos. E a gente tá sempre esperando que ele vai deslanchar na seleção. Exato. E se a gente olhar... Não, tá ok, 2014, vamos ser justos, 2014 ele tava desequilibrando. Sim. Mas aí até o Júnior bater ele. Mas aí depois caiu muito. E ele só tem um título pela seleção principal, né? Que é aquela Copa das Confederações de 2013. Na Copa América de 2019 ele se machuca antes do início da competição, é cortado. E esse acaba sendo o único título pela seleção principal. Ele ainda tem a medalha de ouro olímpica, né? São duas. No Rio 2016. Mas na segunda ele não foi convocado. Camisa 10 foi o Richarlison. Foi isso que o erro, né? Que fizeram também. Né? Agora, só fazer uma devida comparação. O Adiel falou da moral do Carlo Ancelotti. O Dunga fez a mesma coisa em 2007 com o Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, jogadores ali que estavam em declínio técnico. Sim, declínio técnico, ele não convocava. Justo. Precisa voltar a trazer alguém assim de pulso. Eu acho justo, merecedor. Argel Fux, então, é o nome. E por isso que a gente tá aqui. Se a gente não tivesse aqui, né, não teria por que estar aqui. Sim. Só a Renata Fã que não gosta dele. Agora, Tite levar como é o nome daquele menino, lateral direito? O preso? Condenado? Dani. O inominável. Prison Break. Levar o Prison Break, porque tem esse negócio do emocional do grupo. Xande de Realengo. Não dá mais, né? cara. Xande de Realengo. Né? Quem conhece o vídeo. Tem uma boa sketch aí de um outro canal aqui do YouTube que o cara convoca por último lá. E o último convocado, Serjão. Aí o Tonati levanta aqui. Serjão, amigo meu, toca tantã, pandeiro. Só 23 jogadores, nem todos vão entrar na Copa, a gente tá levando alguém pra animar. Isso aí, pô. Precisava estar na lista, não, era só levar no avião, né? Mas tudo bem. Eu acho que esse negócio aí de família, a última que deu certo foi a do Scolari. E nem era uma talento família, do né? Scolari. Talento do Scolari, mas também um pouquinho de sorte lá. Que o Emerson machuca, o Leberson entra muito bem. Pênalti no Luizão, um pouquinho de sorte. E também tinha baita jogadores. O gol no lado da Bélgica. E também tinha baita jogadores, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu. Tinha o Cleberson também, mas a gente não vai falar desse assunto, né? Então... Luizão, Denilson. Edmilson.
Grandes Júnior. nomes. Filho do seu Rock. Filho do seu Rock, exatamente. Aí o cara chama Ederson. Cláudio. Cláudio. Pra encerrar esse podcast... Cláudio aqui era o tio de Hamlet, né? Era o quê? Cláudio, tio de Hamlet. Hamlet, é verdade. Ser ou não ser. Eis a questão. Isso. Encerrar com Shakespeare esse podcast. Mas antes também, vamos dar aqui os nossos palpites para a próxima data FIFA. Que tem... Até comigo. Começa com Colômbia e Brasil. Jogo na Colômbia. Rames vai ser convocado? Provavelmente. Foi convocado nos 2 últimos jogos. Foi bem. Sem jogar, né? Não, ele jogou... Imagina agora jogando. Não, ele, na data FIFA ele chegou a jogar. Fez gol contra o Uruguai. Contra a Colômbia. Não, tô falando do São Paulo. Sim. Ainda não vinha no melhor ritmo. Agora ele tá arrebentando a boca do balão. Exato, então tá ganhando confiança. Vai chegar chambão, Adiel Reis. 2-0 Colômbia. Que isso? O Cássio jogo vai ser à Ângelo. tarde lá na Colômbia. Você vai ver. A estratégia da Colômbia é parecida com a do Amazonas aqui em Manaus. Vai ter Joga Shakira na tarde. abertura. Rolê. Vai ter Shakira? 2-0. 2-0 pra Shakira em cima do Piquet. Gol do Falcão Garcia e o do Valderrama. Ai. Não. Gol do Falcão Garcia e o outro vai ser do... Como era o nome daquele zagueiro muito bom? Andrés Escobar. Andrés Escobar. Bom vídeo aqui do Semi-Armadores. Cássio Ângelo. Olá do Semi-Armadores, se você estiver assistindo no YouTube, ouvindo aqui no Spotify. Seu palpite. 2-1 Colômbia. Eu vou de 3-0 Colômbia. Porra. Pátria amada Brasil, né? Pátria amada Brasil. E depois, cara, a gente tem o que, olha, de verdade, esse aqui, meu amigo, vai ser o Maracanaço 2, hein? Brasil e Argentina. Eu vi. Dia 21. Eu comentava. Eu vi 21 de novembro? De 21 de novembro. Eu vi um meme, senhores. Que tomara que a Anvisa tenha outro plano, viu? Porque esse vai ser difícil. Cara, na boa, 2-0 Argentina. E talvez a gente veja a coletiva de demissão do Fernando Diniz ainda esse ano. Cara, como o Messi tá feliz jogando futebol, cara. Parece... O Dybala tá no banco, né? Porra. Não, vocês viram de verdade alguns melhores momentos lá do jogo da Argentina? Eu vi, contra o Peru eu vi. Sim, o Messi voltou a driblar. Tá feliz, cara, de verdade o Messi jogando futebol. Claro, ganhou uma Copa do Mundo, saiu do PSG. Largou o Mbappé. Mas tá legal ver o Messi. Tá legal ver o Messi jogar futebol, cara. Sabe quem tá triste? Eu acho. Tem Belê. Mas é outra questão aí. Nossa. 2-0 Argentina. Eu vou de 7-1 Argentina. Dos filhos deste Sala de Mãe Gentil pra Tramada Brasil. Isso aí. Cara, mas assim, a gente tá fazendo uma projeção do que a gente viu dos jogos do Brasil. Não é dizer que a gente é antipatriótico ou outra coisa. Mas time que não conseguiu ganhar da Venezuela do Rondon, que fez 100 jogos contra o Brasil, comemorou 100 jogos com a camisa da seleção argentina. E o Porzante, baixinho, um excelente jogador do Santos, o Soteldo. É difícil, cara. Aí vai pegar outro baixinho lá, mas que é um tal de Messi. Isso, a gente não é patriota, isso vindo do... A gente... Quer dizer... A gente não tem nada, não desrespeito à pátria, isso vindo do canal que passa as escalações sobre o hino, né? É engraçado, né? Porque toda chamada vai rolar o hino nacional, é o momento das escalações, e foda-se. Ai, que merda. Adiel Reis, você tem uma mensagem para encerrar esse podcast? Você que é o homem das mensagens. Cara, é o especialista em mensagens. Sou não respondidas, diga-se. Ele nem manda áudio, cara, ele só manda mensagem.
mensagens não respondidas. Mas eu tenho uma muito legal aqui, que inclusive, senhores, eu diria que vai tocar o coração. Não como o Cássio é tocado pelos humoristas, mas vai tocar o coração das pessoas. Percebe que o Cássio foi tocado, mas quem não esqueceu o toque foi o Adriano, né? Tudo bem, vamos lá. Mensagem motivacional de hoje é: siga em frente, olhe para o lado, se liga na batida do mestiço do cavaco. Então, é essa mensagem que tem para hoje, senhores, esse episódio maravilhoso. E engraçado que eu parei para ler essa mensagem, eu sabia de cor. Puta... Magia da televisão. Puta merda, hein, meu? Que mensagem. Nossa, agora amanhã eu vou começar com siga em frente, olhe para o lado, se liga na batida do... Se liga na batida no swing do cavaco. É isso, é com a Carreta Furacão que a gente encerra esse episódio. Um beijo a todos que estão ouvindo. Semana que vem estamos de volta para mais um podcast, mais um Área a Área podcast aqui nesse canal. O que você está ouvindo, seja Spotify, seja YouTube, enfim, o Diabo 4. É isso, até semana que vem. Alto-falante. Valeu, falou. I want you free. Se liga no mestiço na batida do cavaco. Siga em frente, olhe para o lado. Se liga no mestiço na batida do cavaco.